fato interessante nesse período aí, que foi uma tentativa, nós tentamos antecipar a eleição do clube. Mas qual era o objetivo de antecipar a eleição do clube? O objetivo de antecipar a eleição do clube era para que, havendo um presidente eleito, eu ou outro, mas que tivesse uma calmaria depois disso. Que estava eleito, né? Não esperar até o final do ano para fazer essa eleição. Então, isso também por uma cobrança do investidor, porque ele pensou o seguinte: como é que eu vou continuar colocando dinheiro num ambiente como esse? Eu sei lá se eu já botei dinheiro demais, eu sei lá se eu botar mais, se eu não vou perder. Aí ou a gente antecipava as eleições para ter essa calmaria e para ter o investidor continuando colocando dinheiro, ou a gente iria naquele momento ali perder recursos do investidor, né, além desse ambiente que estava prejudicando internamente o campo. Né? Mas quando nós fizemos, inclusive quando nós propomos discutir, na verdade, quando a gente fala em antecipar a eleição, o primeiro movimento que nós propomos foi discutir isso no conselho. Discutir, pegamos a assinatura de vários conselheiros, vários assinaram, alguns depois disseram que não assinaram, desistiram, sei lá o quê, mas enfim, vários assinaram, para a gente fazer uma reunião, era só para discutir, para fazer uma reunião, na reunião vamos antecipar a eleição ou não? Mas aí, para minha surpresa, depois de feito esse documento e entregue ao presidente do conselho, quando eu chego no estádio, no jogo seguinte, o presidente do conselho tá com essa carta no meio da torcida organizada. No meio da torcida organizada, fazendo um monstro dessa carta. Tá lá ele, no meio da torcida organizada, fazendo um monstro dessa carta. E aí, torcida organizada vem pra cima, tá, essa história toda. Aí, ou seja, estava ocorrendo um ambiente quase insustentável. Já estava insustentável. E aí, o atual presidente, que eu disse, né, que quando eu falei aqui da história de que não queria ser, mas na verdade queria, foi nessa semana que ele chegou para mim e disse: olha, tá havendo desgaste, você não quer sair, eu fico no seu lugar, ou eu vou na eleição, não sei o quê. Aí eu falei para ele o seguinte: cara, ou eu dou continuidade à minha gestão, ou eu saio definitivamente da vida do ferroviário. Eu não vou aqui assinar licença estratégica para você ficar e eu voltar depois. Não, eu não sou homem disso. Ou eu continuo a minha gestão, ou não, ou eu saio. Né? E aí foi que chegou a semana da renúncia. Né? E aí essas coisas todas acontecendo. E aí eu lembro que tivemos uma sequência de 5 derrotas na Série C. Acontece, coisa do futebol. Fortaleza está aí na sequência. Precisava de uma vitória só, né? E foi certo. Não, ali foi em 2019, foi já agora 2022, né? Mas tivemos uma sequência de 5 resultados negativos. Coisa que acontece no futebol. Fortaleza está passando por isso agora. Acontece com qualquer clube. E aí nós pegamos uma sequência de 5 derrotas e isso foi o suficiente para o caldo entornar. Na última derrota, e aí coincidentemente para o Floresta também, nós perdemos no PV, num jogo que a gente até dominava o jogo ali. Após ali, eu cheguei em casa e aí, conversando com a minha esposa, eu disse: olha, eu vou renunciar. Eu vou, não dá mais para mim, eu vou tal. E conversei com a minha esposa e ela disse... E conversei com o executivo também da época, o Thiago, um cara assim, sensacional que a gente tinha trazido na época. E aí falei pro Thiago Alves também, tive uma reunião com o Thiago, Thiago, não sei o quê. E aí liguei pro Arthur, era o cara que segurava as pontas lá financeiramente. Ligo pro Arthur, pego um voo e vou para São Paulo. Quando eu pego esse voo e vou para São Paulo, ficou um burburinho dentro da diretoria. Aí o atual presidente me liga, diz: cara, é o seguinte, eu vim para São Paulo, o Arthur quer falar comigo, mas aí o que vai acontecer? Tu vai renunciar? Cara, não sei. Eu vou conversar com o Arthur, vou dizer o que eu penso e vou escutar do Arthur o que ele está pensando também. E amanhã eu lhe digo alguma coisa. Tá bom. Aí conversei com o Arthur, é o seguinte, eu acho que não dá mais para, sabe, eu acho que encerrou o nosso ciclo, pelo menos o meu, se você quiser continuar investindo dinheiro no clube, né? E olha que num jogo lá contra um jogo anterior, na mesma Série C, contra o Figueirense,
o presidente do conselho liga para o Arthur e diz, olha, o seu investimento, o seu relacionamento tem que ser com o clube. E não com pessoas, você tem que investir no clube, não com pessoas. Aí ele respondeu para o presidente do conselho na época, né? Ele disse, olha, o clube é feito por pessoas. E a pessoa que eu confio aí é o Nilton. Então, se ele estiver fora, eu estou fora também. Então, nessa minha viagem lá para São Paulo, quando eu falei que estava fora, eu disse, Arthur, eu não pretendo mais continuar. Existia essa pressão de sede pichada, fora diretoria, fora Arthur Boim, fora Nilton, fora... Existia essa pressão, muitas delas financiadas, e eu estou falando isso porque eu tenho certeza, né? Muitas delas financiadas no ano de eleição. E aí, quando eu voltei de São Paulo, já voltei decidido a renunciar. Aí olha o interessante, né? São as coisas que são. Aí vai e volta para as coisas que magoam, né? E aí, quando eu voltei de São Paulo, eu liguei para o atual presidente e para mais um diretor, que eram os dois mais do dia a dia ali, mais próximo. Eu liguei por dois e disse assim, ó, vamos reunir a diretoria, que eu queria conversar com vocês, tal, vou renunciar, tal, mas eu reúne todo mundo. E aí, esses dois diretores, né, o atual presidente mais um diretor, me disse assim, ó, não, vamos se reunir primeiro só nós três, depois a gente passa pro restante. Porque mais, isso eu tô repetindo a frase que eles me disseram. Mais gente, mais atrapalha, muita gente mais atrapalha do que ajuda. Vamos se reunir só nós três? Tudo bem. Na época eu não tive maldade, eu não maldei. Eu disse, tudo bem. Aí nos reunimos nós três num restaurante, na cidade dos funcionários. A primeira coisa que eu disse na mesa, nessa reunião, eu com eles dois. A primeira coisa, eu disse, gente, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, não tô aguentando, eu vou renunciar, e tal. Mas, a primeira frase que eu disse, mas... acima de tudo, independente do que acontecer, eu fico até arrepio assim do que eu não lembro. Eu disse, independente do que acontecer, eu não queria perder a amizade de vocês. Eu falei assim. Aí eles, não, que é isso? A sua amizade permanece, tudo que a gente construiu junto, não sei o que, tal, permanece e tal. Mas eles foram até bem, parecia que estavam já aguardando, né? Bem... Aí, cara, depois disso tudo, aí esses mesmos dois que me chamaram para a reunião, dizendo que era melhor só nós três a reunião, os mesmos dois foram me criticar pro restante da diretoria que eu não tinha chamado todo mundo. Ficou um discurso do restante da diretoria de que assim, o Nilton renunciou o Nilton renunciou e não nem comunicou a gente. Mas assim, como não comunicou? Foi ideia dos outros dois e esses dois disseram assim, não deixa que a gente repassa pro restante da diretoria. E aí, é uma coisa assim, e aí, quando eu lembro assim que eu disse para eles assim, né, poxa, mas o que eu não quero perder é a amizade de vocês. Mas você não se incomoda aí se quer o dizer, presidente vier aqui? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu até brinco, eu debato com ele a hora que ele quiser. Se quiser trazer nós dois aqui, eu debato com ele a hora que ele quiser. Às vezes eu tenho vontade de participar da nova eleição do Ferroviário, eu não quero mais ser presidente do Ferroviário. Acabou, encerrou meu ciclo. Só para ter o debate. Só para ter o debate, só para participar do debate. Né? Então, assim, e eu disse ali que não queria, eu só não quero perder a amizade de vocês. E assim, foi a inocência, né? Não, e foi a primeira coisa que talvez eu já não tinha essa amizade, que eu achava que tinha. Talvez já não fossem meus amigos, mas eu achava que era, né? Eu tinha na minha confiança, assim, né? E aí eu fico chateado porque muitas conversas surgiram depois e ninguém lá da diretoria, quem está lá hoje na diretoria, simplesmente resolveu cortar relações comigo e nem para me escutar. Mas, Nilton, cara, isso aqui, como é que foi essa história aqui? Pesado. Como é que foi essa história aqui? Isso aqui, foi o que aconteceu? Não, preferiram se isolar, cortaram relações, cortaram minha foto do painel e simplesmente acabou. Aí a renúncia aconteceu aí, quer dizer, nesse dia. Aí como é que acabou, cara? Eram pessoas que conviveram comigo 8 anos diariamente, que me davam tapinha nas costas, que eram meus amigos, que não sei o quê. Aí você chega no final, e é simbólico demais isso, né? Eu chegar na reunião e dizer, olha, a primeira coisa, independente do que aconteceu, eu não quero perder a amizade de vocês. E foi a primeira coisa que eu perdi. E hoje me dói muito
Né? Porque eu simplesmente, cara, o quanto eu me doei, tive prejuízo financeiro, doei meu tempo, e todo mundo que está lá dentro é testemunha disso, e hoje eu sou simplesmente descartado da vida coral, descartado, como se nunca tivesse passado por lá, ou como se eu tivesse feito algum mal, alguma. Sabe? Isso é injusto, isso é muito injusto. Você acha que isso aconteceu porque alguém tinha raiva de você, ou um grupo tinha raiva de você, ou foi só por Ganância mesmo. ganância de status, né? Assim, não, é melhor que ele se afaste. Porque viu uma situação boa do é, Ferroviário para assumir, né? É melhor que a gente tire ele aqui do dia a dia do Ferroviário e a gente fique... Cara, eu acho que foi tudo isso junto, né? Acho que foi tudo isso junto, né? Eram pessoas que tinham uma agenda dupla, digamos assim, né? Tinha essa agenda dupla. Quando eu saí desse grupo que eu tinha com essas pessoas, eu chamei todos de desleais. Eu disse, vocês foram desleais. E realmente faltou isso, lealdade. Né? Faltou isso, lealdade, por tudo que a gente viveu e conviveu, né? Por tudo que nós construímos juntos, né? Faltou, sabe, essa lealdade, faltou chegar para mim, cara, vamos conversar, foi que aconteceu, tá, vem para cá, vamos aqui, faltou isso, né?